Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje nós vamos falar de inflação, mais um número ruim, número muito alto em março, né, que é o último número que saiu recentemente. A inflação que a gente está falando é do IPCA, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o principal índice de inflação no Brasil. E é ele que guia as decisões de política monetária do Banco Central. Então, o Banco Central vai decidir o que fazer com a Selic para tentar combater uma inflação alta. É esse número que o Banco Central está olhando. É isso que define a meta ali do Banco Central, quanto que tem que ser a inflação no fim do ano, que o Banco Central está mirando com base nas suas ações de política monetária. Tá? E aí vem um número bem ruim, viu? 1,62 para o mês de março. E é um número muito alto, especialmente quando a gente compara com o histórico recente do Brasil. Então, desde 1994, não vi um número tão alto. Em 1994, em março de 1994, a gente estava ainda em hiperinflação, isso é antes do Plano Real no Brasil. Tá? A gente teve uma inflação de mais de 1000% ao ano, em alguns anos antes de 1994. 1994 foi o último ano de hiperinflação. Então, esse dado do mês de março de 1994, que a inflação foi 40%, ainda é na hiperinflação. Então, no período de estabilidade, esse é o pior março que a gente tem registro. Tá? E a inflação já vem alta durante um tempo. O ano passado, o Banco Central não conseguiu cumprir a meta de inflação, e esse ano, toda a indicação é que, de novo, não vai cumprir. Acumulado no ano, o IPCA está em 11,3%. O ano passado, a inflação já fechou em 10%. Então, no começo do ano, ela, inclusive, acelerou um pouco. Tá? Então, é muito preocupante a situação de inflação, principalmente que a gente está num sistema de metas em que a missão do Banco Central é manter a estabilidade de preços, ou seja, tentar acertar na medida do possível a meta. A gente está muito fora. Olhando para o IPCA, que é, como eu disse, é o principal índice de inflação no Brasil, o IPCA, na verdade, é uma cesta de consumo representativa de famílias entre 1 e 40 salários mínimos nas regiões metropolitanas brasileiras, as principais regiões metropolitanas brasileiras. Tá? Então aí entra tudo que as famílias compram. Então você vai ter comida, vai ter serviços, ingresso de cinema, geladeira, tudo que essas famílias tendem a gastar, tendem a comprar e que fazem parte do seu orçamento. E aí apura-se uma variação dessa cesta de consumo. Tá? Nessa cesta, o que os consumidores gastam mais, que tem participação maior no orçamento, tem mais peso. Então a gente consegue ver quais os itens que estão pegando mais a inflação do mês de março. E aí a gente vê combustíveis e alimentação. Tá? Então são os itens mais importantes do índice de inflação, então isso que está puxando a inflação de março. Tá? Mas a gente vê aumento de preço espalhado, não é só nesses itens, é um aumento de preço espalhado pelo índice inteiro. Quase tudo, a maioria das coisas está subindo de preço. Tá? Então isso é uma coisa que está todo mundo sentindo e é uma coisa que está aparecendo no índice. O custo de vida está subindo e subindo forte. E é uma coisa que está espalhada no índice como um todo. Mas assim, como eu disse, está concentrado nesses itens, esses índices são os itens principais, mas é uma coisa que está pegando geral a inflação. Então, como eu disse, está muito fora da meta de inflação. O ano passado já ficou muito fora. O ano passado a meta de inflação do Banco Central é 3,75 a inflação no ano. E aí tem um intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima e para baixo. Então o teto desse intervalo no ano passado foi 5,25. A inflação passou de 10. Tá? Esse ano a meta de inflação é ainda mais baixa. Então para o fim do ano a meta é 3,5 com 1,5 para cima e para baixo de novo. Tá? Então o teto desse intervalo de tolerância é 5. Tá? Hoje, no acumulado dos 3 primeiros meses, a inflação já está em 3,2. Tá? E ela é 3,5 para o fim do ano, o centro da meta com 5, é o máximo que teria que acertar. Então assim, já de hoje já está ficando claro que vai ser muito difícil cumprir a meta. Por quê? Porque a inflação não vai ficar parada daqui para frente. Tem outras coisas que devem afetá-la, que devem puxá-la para cima aí ao longo dos próximos meses, principalmente por causa da guerra na Ucrânia. Né? Então você olha para o mundo inteiro, a inflação está alta, então você tem gargalos na produção, né, de bens que são transacionados internacionalmente, isso está puxando custos. Tá? Você vê preço de commodities também subindo o preço de alimentos com elas, tá? Combustível também subindo, a alimentação está sendo reduzidas no mundo inteiro e a demanda está forte por conta disso. Além disso, em diversas partes do mundo desenvolvido, a gente vê estímulos bem fortes de política fiscal e monetária. Tá? Isso está puxando a demanda por bens e serviços para cima. Esses estímulos não estão no Brasil, né? Isso deixa bem claro. Sabe? A política monetária no Brasil está apertada, na verdade. Né? O juro já passou de 10.
e vem subindo muito forte. Então a política monetária no Brasil está bem apertada. Tá? Não é o caso no resto do mundo. Isso está pressionando a demanda por bens e serviços no mundo, e assim, parte desses bens e serviços a gente acaba sendo afetado por eles. Tá? Então isso está puxando preços para cima. Tá? Além disso, se a gente pegar a inflação acumulada do último ano, uma parte do que aconteceu foi a desvalorização brutal que o real teve em relação ao dólar. Tá? Então o dólar subiu muito, isso puxa preços para cima de produtos que são importados, de insumos importados, e de produtos que são transacionados internacionalmente, né, como exportações brasileiras, isso acaba se refletindo no preço aqui. Tá? Então parte disso vai ser revertido. Então essa é uma boa notícia aí, que você tem fatores que devem ajudar a segurar um pouco a inflação aí ao longo do próximo ano. Um deles é a apreciação que o real teve recentemente. Mas por outro lado, você tem outros fatores jogando contra a inflação, que é a guerra na Ucrânia e a instabilidade que isso está gerando. Tá? Isso está, de novo, puxando o preço de commodities, de alimentos para cima, de combustível para cima e energia também. Tá? Então isso aí também vai jogar contra a inflação. Então, assim, ainda que tenha fatores positivos, ainda tem fatores negativos. Então tudo está conspirando para a gente ter um novo furo da meta de inflação esse ano. Tá? Então já teve um furo ano passado e esse ano possivelmente vai ter um outro furo. O Banco Central já reconhece hoje a alta probabilidade disso acontecer. E aí é interessante a gente olhar o que vai a reação do Banco Central nas próximas reuniões do Copom que vão acontecer, né? O Copom é o Comitê de Política Monetária, onde o Banco Central, a diretoria do Banco Central se reúne e decide o que vai fazer com a Selic. A Selic já aumentou muito em relação ao ano passado e o Banco Central andou dando indicações de que esse ritmo diminuiria e aí poderia até cair ao longo desse ano ou no próximo ano, tá? Mas com a inflação ainda não dando trégua, tá? Havia uma expectativa que essa subida no juro começaria a pegar a inflação agora, porque tem essas defasagens de política monetária, mas a inflação ainda não dando trégua e o cenário internacional todo ruim do jeito que está, as expectativas de inflação no Brasil também estão acompanhando e subindo com isso, então já para o fim do ano ela está na casa de 7 já, na tomada que o Banco Central faz junto a instituições financeiras e consultorias econômicas, ela já está lá na casa de 7 e a meta é 3,5 e o teto do intervalo de tolerância é 5. Então tudo indica que vai ter um novo furo e aí a questão é quanto que isso vai arranhar a credibilidade do Banco Central e a capacidade de ele manter a estabilidade de preço nos próximos anos. Tá? Essa é a grande questão aqui. A inflação continua alta, um novo furo da meta deve acontecer, e aí a questão assim, as metas dos próximos anos, as pessoas que estão formando preço olham para esse número e vão levar isso em consideração, de modo a que o Banco Central consiga manter a estabilidade de preços, ou não, o negócio vai desancorar todo e o Banco Central vai ter que começar um processo de reconstrução de credibilidade. É isso que a gente vai ter que ver nos próximos anos e observar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porque.com.br. A gente está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço!